Beleza, meus queridos alunos e alunas do curso técnico em mecatrônica, modalidade processos de manufatura. Na aula de hoje, pessoal, nós iremos fazer a correção dos exercícios 3 e 4 da primeira lista de exercícios. Então vamos lá. Exercício 3. Um eixo de comprimento de 900 mm deve ser usinado em 4 passes, sendo a velocidade de corte recomendada para essa operação é de 140 metros por minuto para o desbaste e 280 metros por minuto para o acabamento. O diâmetro inicial da peça é de 380 mm e o diâmetro final 358. O avanço a ser empregado deve ser de 1,8 mm por rotação para o desbaste e de 0,6 de milímetros por rotação para o acabamento. A profundidade de corte para o desbaste e para o acabamento deve ser de 7 e 1 mm em diâmetro, respectivamente. As rotações disponíveis na máquina são de 36 a 400 RPM, eu terei essas rotações. Letra A. Calcule o número de rotações apropriado para o desbaste e para o acabamento. Então vamos lá. Número de rotações é igual a VC vezes 1000 dividido por π vezes D. E o número de rotações, como é uma frequência do eixo principal da máquina, é dado em rotações por minuto. Beleza? Então vamos lá, para o desbaste, se eu tenho uma velocidade de corte de 140 metros por minuto vezes 1000 dividido por π, que é 3,1416 vezes o diâmetro inicial da peça, eu terei um número de rotações para o desbaste de aproximadamente 117 RPM. Por que eu uso 380 milímetros para o desbaste? Porque eu estarei iniciando a usinagem, então a peça estará com um diâmetro inicial de 380 milímetros. Então eu achei aqui o número de rotações de 117 RPM. Vamos para o acabamento. Tendo eu no acabamento que usar uma velocidade de 288 metros por minuto vezes 1000 dividido por π 3,1416 vezes o diâmetro inicial, que é 358, eu terei aqui 249 RPM. Por que eu usei o diâmetro inicial? Porque se eu cheguei na operação de acabamento, no momento de fazer essa operação, eu estarei bem próximo do diâmetro efetivo, que é 358 milímetros. Então eu vou considerar, para o cálculo de acabamento, o diâmetro final da peça. Então está aqui as duas rotações calculadas. Vamos passar então para o tempo de corte, que é a letra B do exercício 3. Calcule o tempo de corte no desbaste e no acabamento. O que nós vamos levar em consideração para fazer o cálculo do tempo de corte para essas duas operações? Primeiro, a questão nos diz o quê? Que essa usinagem deve ser feita com 4 passes total de usinagem. Então veja bem, se eu observar aqui, eu usarei 3 passos com profundidade de 7 mm para o desbaste, eu vou retirar 21 mm, mais um passe de acabamento com a profundidade de corte de 1 mm, eu terei o total de 22 mm de retirada de material. Então, se eu observar, é exatamente a diferença entre o diâmetro inicial e o diâmetro efetivo, que é o final. Se eu olhar aqui no desenho, 380 é o inicial, 358 é o final. Então, eu tenho uma diferença de 22. Lembrando que a profundidade de corte nesse exercício ela está sendo considerada em diâmetro, que na verdade nos nossos cálculos nós usamos em raio, né, para fazer cálculo de profundidade de corte, porque nós levamos em conta a profundidade de corte que a ferramenta consegue realizar. Mas vamos lá. Então, para fazer esse cálculo de tempo de corte para o desbaste, vamos ter que precisar da velocidade de avanço. Por quê? Porque o tempo de corte é o comprimento que a ferramenta vai desenvolver a usinagem, que no caso é 1.900 milímetros de comprimento, vezes a velocidade de avanço. Então, a velocidade de avanço para o desbaste será calculada em função do número de rotação para o desbaste e o avanço necessário para o desbaste. Então, veja bem, velocidade de avanço. O número calculado para o desbaste, o número de rotação, é de 117 RPM aproximadamente.
nós vamos usar o mais próximo no disponível da máquina aqui, ó, que é o de 130. Ó. Então, voltando aqui, ó, nós teremos aqui, ó, número de rotação 130 para o desbaste, que é o disponível na máquina, vezes 1.8, que é o avanço, eu teria uma velocidade de avanço de 234 milímetros por minuto, certinho? Então, voltando aqui no tempo de corte, eu tenho aqui, ó, a divisão do comprimento total pela velocidade de avanço. Então, eu terei 8.11 minutos a cada passe de desbaste. Como eu vou realizar 3 passes de desbaste, eu teria um tempo total de desbaste de 24.33 minutos. E para o acabamento, vamos lá, para o acabamento, eu tenho um número de rotação, nós calculamos 249. Se nós olharmos o disponível lá na máquina, tem 250, bem próximo, vezes o avanço para acabamento, que é de 0.6 milímetros por rotação, então eu terei uma velocidade de avanço de 150 milímetros por minuto. Vamos lá. Quando eu divido o comprimento total de usinagem pela velocidade de avanço, eu terei no passe, no tempo de corte para o acabamento, 12,66 minutos. Como é só um passe, eu vou gastar esse tempo aqui, ó, de 12,66 minutos. Certinho? Se a questão tivesse pedindo o tempo total de usinagem, eu ia fazer os dois cálculos e somar o tempo necessário para desbastar a peça e o tempo de acabamento, e somar os dois eu teria o tempo de usinagem total. Fiquem espertos, na prova pode cair desse jeito, viu, gente? Então já vamos ficar esperto com esse detalhe. Beleza? Agora eu vou passar para o número 4. Vamos fazer aqui o número 4. O número 4 é um exercício que pede a potência de corte para a operação de desbaste de acabamento e a potência necessária do motor da máquina em cavalo vapor. Então vamos lá. Potência de corte é força de corte vezes a velocidade de corte dividido por 60 vezes 10 elevado à terceira. Beleza, a força de corte nós teremos que calcular ela para encontrar a potência de corte. A velocidade de corte não foi dada no exercício. Beleza. Nós vamos ter que ir na tabela. Então vamos ler aqui a questão e vamos iniciar os cálculos. Um eixo de aço ABNT 1060 deve ser usinado em um torno convencional com ferramenta de metal duro. Sabendo-se que o avanço de desbaste é de 1,3 mm por rotação. E o de acabamento é de 65 centésimos de milímetros por rotação. E a profundidade por passe será de 3 milímetros e de 0,6 milímetros para o desbaste e para o acabamento, respectivamente. Ou seja, eu estarei usando uma profundidade de 3 milímetros para o desbaste e para o acabamento eu estarei usando uma profundidade de corte de 6 décimos de milímetro. E que o rendimento dessa máquina é de 72%. Ótimo! Vamos calcular então a potência de corte na ambas as operações. Então vamos lá, primeiro para o desbaste aqui. Para fazer o cálculo de corte da potência, vamos então encontrar a força de corte primeiro. Vamos encontrar a força de corte. Força de corte é igual a KS vezes a área do cavaco. KS é a pressão específica de corte. Nós vamos ter que calcular o KS primeiro para depois voltar aqui na força de corte. Então, vamos para o KS. Como que eu calculo o KS? O KS é KS1 vezes o H elevado a 1 menos o índice aqui, ó, 1 menos MC. Vamos entender como é que a gente vai realizar a extração do KS desse índice aqui, ó. O KS é uma pressão específica de corte a cada milímetros quadrado. Ela é tabelada. Então, nós vamos lá na tabela e vamos buscar esse valor aqui, ó. O H é a espessura do cavaco. Nós vamos calcular ele agorinha aqui, ó. E esse índice aqui, ó, está relacionado a cada tipo de material. É 1 menos MC. Nós vamos buscar esse valor de 0,18 na tabela também. Então, vamos buscar o valor do
KS1 e do MC aqui, ó, do índicezinho aqui, ó, na tabela. Vamos para a tabela. Olha aqui, ó, tabela de pressão específica de corte. É óbvio que se tiver uma questão desse nível na prova, com certeza nós vamos ter que trabalhar com tabelas na prova. Veja bem, a BNT é equivalente a 1060, que é o material que nós estaremos usinando. Então, se eu olhar o KS lá, é a mesma coisa do KC 1.1, é a mesma pressão específica de corte por milímetro quadrado. Então, olha aqui, ó, nós temos para o 1060 2.130 newtons por milímetro quadrado. E aquele índicezinho que nós vamos jogar lá não é esse valor aqui, ó. Nós vamos pegar o valor da tabela e diminuir por 1. Então, 1 menos o valor da tabela para cada tipo de material, eu terei 0,18. Então, 1 menos 0,82, eu terei 0,18. Vamos voltar aqui, ó, para o desbaste, aqui, ó, cálculo de potência de corte para o desbaste. Então, vamos lá, ó. 2.130 vezes o H elevado a menos 0,18. Esse 0,18 nada mais é do que o 1 menos o MC lá da tabela, que era 0,82. Então, sobrou 0,18. Lembrando, pessoal, que esse menos aqui, ó, que está junto com esse expoentezinho aqui, ó, tomem cuidado com ele, para vocês não esquecerem. Se você esquecer esse sinal negativo aqui, ó, no expoente aqui, vai ter um erro nesse resultado. Consequentemente, todos os resultados aqui, ó, estarão errados. Então, você perde toda essa equação por causa de um sinalzinho negativo aqui, ó. Então, vamos lá. Só faltou aqui a gente entender o H aqui, que é a espessura do cavaco. Então, vamos lá. H é igual a seno do ângulo de posição da ferramenta. Opa, se nós olharmos aqui, ó, a questão não traz o ângulo de posição. Então, considere que ele é 90 graus, que a ferramenta está reta em relação à parte longitudinal da peça quando ela estiver desbastando. Então, o H, que é a espessura do cavaco, nada mais é do que o seno de 90 vezes o F, que é o avanço para o desbaste. Então, H é igual a 1 vezes 1,3. Vai ser 1,3, vai ser o próprio avanço, porque o seno de 90 é 1. Beleza, então, se nós desenvolvermos toda essa equação aqui da pressão específica de corte, nós teremos 2.130 vezes 1,3 elevado a menos 0,18. Não esquece do menos aqui, ó, do índice. Sempre tem que ter ele, porque ele é da equação. Eu terei um KS, ou seja, uma pressão específica de corte, de 2.083,65 newtons por milímetros quadrados. Beleza. Vamos voltar agora na força de corte e calculá-la. Força de corte é igual a KS vezes a área. O KS nós acabamos de encontrar. A área do cavaco nada mais é do que a profundidade de corte vezes o avanço. A profundidade de corte para o desbaste é de 3 milímetros. O avanço para o desbaste é de 1,3. Então, eu terei 3,39 milímetros quadrados de área no meu cavaco. E o produto do KS pela área do cavaco, eu terei a força de corte, que é dada em Newton, 7.063,57 newtons. Voltando agora com a força de corte aqui para pressão, para potência de corte, nós vamos encontrar o resultado então da potência de corte. Então, ó, força de corte vezes velocidade de corte dividido por 60 vezes 10 a terceira. A força de corte nós acabamos de encontrar. A velocidade de corte, a questão não trouxe a velocidade de corte. Então, nós temos que ir numa tabela e pegar essa velocidade de corte. Olha aqui, ó, uma tabelinha aqui, ó, que nos orienta a velocidade de corte. Para o material 1060, nós vamos considerar o aço extra duro. Então, ó, para o aço extra duro, que é o 1060, se fosse 1010 a 1020, a gente consideraria 0,35% de carbono. Se fosse 1045, eu estaria aqui. Como passou de
45 aí, 0,45% de carbono, vamos considerar o extra duro aqui, ó. Então, ó, para o aço extra duro, que é o 1060, nós vamos considerar aqui, ó, para a ferramenta de carboneto metálico, que é a pastilha de metal duro, 40 metros por minuto para o desbaste e para o acabamento 60 metros por minuto. Então as velocidades de corte nós já extraímos aqui da tabela de velocidade de corte. Voltando então aqui, ó, para a potência de corte. Então vamos lá, força de corte nós já encontramos, que é de 7.063,57 newtons, vezes a velocidade de corte para o desbaste, que é 40, nós acabamos de extrair da tabela, dividido por 60 vezes 10 a terceira, que é 60 mil. Quanto que eu tenho? Fazendo todo esse cálculo, eu encontrei que a potência de corte necessária para usinar aquela peça será de 4,7 kW. Ótimo! Aí, ó, se você quiser passar ela para cavalo vapor, para CV, cavalo vapor, você multiplica por esse índice aqui, ó, que é um índice de conversão de medida, ó. Então, para passar de kW para CV, multiplica por 1,33. Então, eu tenho, para essas condições aqui, ó, a minha potência de corte em CV de 6,35 CV. Então está resolvida aqui, ó, a potência de corte para o desbaste. Vamos então para o cálculo da potência do motor da máquina. O que é a potência do motor da máquina? Como nenhuma máquina tem 100% de rendimento, nós temos que considerar as perdas, né? As perdas por atrito nas engrenagens, as perdas por calor. Então toda perda de trabalho, né, vai me gerar uma potência de motor, né, que eu tenho que levar em consideração o rendimento da máquina. Então, como o rendimento não é 100%, eu vou usar o rendimento que a questão me deu, que foi de 72%. Então, a potência do motor, que o motor precisa, dessa máquina, precisa para usinar essas condições aqui, ó, dessa potência de corte, vai ser nada mais do que a potência de corte dividida pelo rendimento. Então, a potência de corte aqui, ó, já está transformada em CV, ela já vai sair em CV aqui também, porque o problema perde em CV, ó. A questão perde aqui em CV. Então, vamos lá. Então, a potência do motor, que é 6,34 CV, dividido por 0,72. Por que 0,72? Porque é um percentual. Você tem que pôr 0,72. Se fosse 80%, ia ser 0,80 ou 0,8, né? Então, 6,34 CV dividido pelo rendimento da máquina, que é 0,72, eu terei uma potência do motor da máquina de 8,8 cavalos vapor. Então, pessoal, aqui fica a dica, né, dos dois exercícios. Eu não vou resolver a parte aqui, ó, dos cálculos de potência de corte para acabamento e nem potência de motor para acabamento, porque segue o mesmo raciocínio. Vocês corrijam aí os exercícios e já vão estudando, porque a prova já está apontando aí o caminho, beleza, pessoal? Um abraço a todos e fiquem com Deus.